Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no Centro Universitário Univangélica de Anápolis, realizados pelos cursos de bacharelados em computação. Meu nome é Lucas Henrique, eu sou líder da equipe de banco de dados na fábrica de tecnologia Study. E nessa videoaula, pessoal, iremos falar sobre consultas na base de dados. Mas antes, pessoal, eu tenho um aviso. Vejam todas as aulas anteriores, pois nelas constam informações cruciais, tá, para a realização de consultas. Então, vamos lá. Por que realizamos consultas na base de dados? Vemos que nas aulas anteriores, uma base de dados possui uma grande quantidade de dados, de tabelas e de ligações entre essas tabelas. Tá? Então, a finalidade dessa consulta é conseguirmos agrupar essas informações de forma organizada e emiti-la para um usuário. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, pessoal, o DER que vocês criaram de exemplo, tá? Na primeira aula. Supondo que um usuário, pessoal, queira assistir um filme dos Vingadores, tá? Um filme em lançamento. Porém, ele não sabe, tá? Quais são os cinemas que estão transmitindo esse filme. Então, por meio de uma cláusula que colocamos nessa consulta, conseguimos filtrar quais são os cinemas que estão transmitindo esse filme, tá? Então, a consulta de dados é essa, possui essa finalidade. Então, pessoal, no decorrer dessa aula, iremos aprender sobre Select, Winner Join, Right Join e Outer Join. Tudo estão relacionados dentro desse Select, porém, esses três últimos são um pouquinho complexos para vocês entenderem de imediato, tá? Então, eu separei ele em tópico para explicar ele de forma bem mais simples, tá bom? O que a gente vai aprender no Select? Nós vamos aprender a buscar esses dados, a filtrar essas colunas, ordenar dados, filtrar linhas, operadores de comparação, os operadores lógicos, o Inner Join, o Right Join e o Left Join, tá bom? A estrutura básica do Select para você conseguir realizar uma consulta é essa. Você vai escrever Select, o conteúdo, que geralmente são as colunas, e o From, as tabelas. Então, fica mais ou menos dessa forma. Selecione o conteúdo da tabela conteúdo, entendeu? O nome da tabela. A estrutura do Select simples é essa. Selecione tudo da tabela cinemas. O asterisco significa tudo, ou seja, ele vai selecionar todas as colunas dessa tabela. Para filtrar colunas é muito simples. Ao invés de utilizar o asterisco, você vai utilizar o nome das colunas, tá? Então, se você quer que traga apenas o nome e o endereço, é só você selecionar, colocar lá, escrever o nome da coluna que você deseja. Para renomear as colunas da tabela, você vai utilizar o as, tá? Você também pode, ao invés de utilizar o as, só escrever, dar um espaço e escrever o nome na frente, tá? Vocês vão utilizar muito isso no momento que a gente for falar sobre os inner joins, tá bom? Ordenando resultados. Quando você realizar uma pesquisa no banco de dados, geralmente ele vai trazer pelo ID, entendeu? A ordem do ID, a ordem que ele foi inserido. Porém, caso você queira ordenar por nome ou endereço, basta você no final do Select, você colocar um Order By, tá? E o nome da coluna que você quer ordenar. É bem simples. Para filtrar linhas, a gente vai utilizar a cláusula Where, tá bom? Dentro desse Where a gente vai poder colocar muitas comparações, tá? Devido a gente conseguir colocar essas comparações no Where, a gente consegue tecnicamente trazer o resultado que a gente quiser que esteja no banco de dados, tá? Por exemplo, o Where, eu quero que traga apenas o resultado que tenha o ID 2, ou seja, então eu selecionei o ID, coloquei o nome da coluna dentro do Select, selecionei a tabela Cinemas e coloquei a comparação se ID igual a 2 e ordenar por nome, entendeu? Não necessariamente precisa colocar o ordenar por nome, tá? Aqui também tem outro comparador,
outra comparação que eu fiz para explicar para vocês. Aqui eu coloquei o where se o ID for maior que 2. É que ele já consegue trazer os dois resultados e ordenou por nome. Ou seja, ele não trouxe o ID 3 e o 4 depois. Eu quis que ordenasse por nome. Aí ele trouxe o nome dos cinemas primeiro. Os operadores de comparação, pessoal, são esses, né? Que é o igual, o maior que, o menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, o diferente de e o diferente de. Esses são dois iguais. Você vai escolher a maneira que você deseja utilizar, tá? E o não menor que e o não maior que. Então, esses dois últimos você vai demorar demais a utilizar. Vai depender muito da consulta que você deseja realizar no banco. Ou seja, os de cima você vai utilizar com maior frequência. Os operadores lógicos. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque é uma parte um pouco complexa para vocês entenderem. Vocês vão aprender nessa parte de lógica no curso de computação, tá? Mas superficial o all, ele vai trazer tudo, ou seja, se todo um conjunto de operações for verdade. And, verdade se duas expressões booleanas forem verdade. When, verdade se qualquer conjunto de operações forem verdade. O between, ele vai pegar, por exemplo, é bem simples dar um exemplo desse between. Eu quero que apareça os filmes de ação que esteja no período de janeiro até abril. Tudo que está dentro desse período, entre esse período, vai ser emitido. O exist, se ele existe no banco ou não. Sua consulta tiver qualquer linha. Se ele tiver um resultado, ou seja, possui no banco. When, verdade se o operador for igual a um de uma lista de expressões. Você vai possuir várias comparações. Se você utilizar o when, se uma for verdade, ele vai trazer todas. O not, o like. O like, ele vai ser verdade se o operador corresponder a um padrão. Por exemplo, você quer pesquisar uma string, que seria um texto. Você quer saber apenas o nome de uma pessoa que você não sabe qual que é o dado, qual que é o número, o ID dela, identificador, então você vai pesquisar por like. Você consegue realizar esse filtro utilizando o like, tá? O not, ele vai inverter todo o valor do operador booleano, tá? Ou seja, se você colocar not between, ou seja, tudo que está dentro desse período não vai aparecer, entendeu? Not exist, não existe. A gente utiliza muito essa expressão para criação de tabelas. Ou seja, criar uma tabela if not exists, né? Caso ela existir, ela não vai criar. Or, é verdade se qualquer operação booleana for verdadeira. O sum, é verdade se algum conjunto de operações for verdade. Então chegou a parte do inner join. O inner join ele é um pouquinho complexo, tá? O inner join, o right join e o left join. O inner join ele vai unir os resultados da tabela, tudo que tem em uma e tem na outra, que nem a imagem abaixo, tá? O inner join você vai conseguir ligar essas tabelas dessa forma aqui. O inner join, você vai selecionar o nome da tabela, você vai dar um nome para essa tabela, as cinefilm. Eu gosto de utilizar um padrão, que são as letras iniciais e as letras da outra tabela também, tá? Você vai pegar o Cine ID, que é o ID desse cinema, e o ID do cinema, da tabela Cinema Filmes, tá? Fica bem explícito quando a gente utiliza o as para renomear as tabelas. Se a gente não renomeasse, a gente teria que digitar cinemas_filmes.id, entendeu? A gente teria que utilizar o nome da tabela inteiro, tá? Então, o inner join é isso. Você vai conseguir pegar todos os dados que estão relacionados, existentes em uma e na outra juntas.
Right Join. Right Join, ele utiliza o mesmo fundamento. Mesmo fundamento, só que ele vai trazer tudo que está relacionado e tudo que não está relacionado da tabela à direita. Tá bom? O Left Join vai utilizar o mesmo fundamento, só que ele vai trazer as tabelas da esquerda. Tá bom?